Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 36 até o verso 41. Depois nós vamos ler o 16, do 1 até o 5. Vamos observar duas histórias, dois jovens que estão junto com o apóstolo Paulo e o Barnabé em missão. Eu queria fazer um paralelo com a vida desses dois, pensando sobre a nossa vida, sobre também aquilo que nós podemos aprender aqui nesse texto. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e do Barnabé. E a sua separação também. Diz assim, Atos 15, 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar. Pai, outra vez oramos, e agora pedindo a sua palavra aos nossos corações, Senhor. Oramos pelos enfermos, por todos aqueles que carecem da sua graça, na ação do cuidado do corpo. Ó Deus, oramos pelas crianças, Senhor, desce a palavra também às professoras, ao coração de cada uma delas. E agora pedimos ao seu Espírito Santo, que é o mesmo, que abençoa aquelas crianças, também pode e há de nos abençoar, dando-nos a sua palavra, Pai. Falando no íntimo, no coração de cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa ouvir nessa noite. Que tudo seja para o louvor da sua glória. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito importante, de novo, eu volto a tocar nesse ponto, a situação contextual, a situação do momento que o texto que nós lemos está se referindo. É o momento onde Paulo e Barnabé estão saindo às igrejas que eles haviam fundado, formado, levantado líderes, com a incumbência de levarem às igrejas uma notícia. Na verdade, uma boa notícia. Talvez algo que os libertasse. Talvez algo que eles precisavam, e de fato precisavam ouvir, não talvez, mas precisavam de fato ouvir, sobre aquilo que foi decidido lá em Jerusalém, pela Assembleia dos Apóstolos, dos discípulos, dos que andavam com Jesus, a respeito de alguns assuntos. Então, Paulo e Barnabé decidem ir voltando a cada igreja que eles haviam fundado, para estarem anunciando essa palavra, para estarem dando essa palavra. Mas o que eles tinham que falar? Vamos ler o verso 28 desse capítulo 15. 28 e 29. O que eles tinham que falar de tão importante assim? Vamos ler aqui. Verso 28. Capítulo 15, 28 e 29.
Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que coisas essenciais? 29 vai dizer assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Era basicamente isso que eles tinham que saírem, além de visitar, além de ensinar mais alguma coisa, claro, o que eles tinham que falar para os irmãos com respeito, por exemplo, um exemplo que nós já vamos ler daqui a pouco, por exemplo, a circuncisão. Para ser da igreja, para ser salvo, preciso aceitar Cristo, estar em Cristo, mas também preciso circuncidar. Era uma dúvida, era algo que estava acontecendo dentro da igreja. Então, os irmãos se reúnem, Pedro faz um longo discurso, e o resumo dessa ata, vamos dizer assim, está aqui nesses 2 versículos. Era o que eles deveriam sair para estar falando, anunciando às igrejas, além de, é claro, visitarem e saberem como está indo o trabalho, estar sabendo como está sendo o avanço do Evangelho da graça de Deus. Muito bem. E eu peguei esse texto para meditar e eu vi uma coisa interessante. Já havia observado anteriormente. Mas agora, eu estudando hoje à tarde esse texto novamente, observei algo que chamou a atenção na vida de João Marcos. João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. É o mesmo filho da Maria que está acontecendo uma reunião de oração, que quando Pedro está sendo solto da prisão, corre para a casa da Dona Maria, mãe de João Marcos, que eles estão orando. É o mesmo. Esse jovenzinho havia acompanhado Paulo e Barnabé em outras viagens missionárias, mas havia desistido, havia deixado, havia abandonado o trabalho. Para os jovens, havia arregado. Ele arregou, pediu arrego. Para o pessoal do BOP, pediu para sair. Não aguentou o tranco. Pediu para voltar. Mas para Paulo era o fim. Para Paulo era o fim da carreira desse jovem. Não era mais possível que ele pudesse acompanhar o apóstolo Paulo. É interessante, eu já preguei aqui na igreja algumas vezes, inclusive no segundo sermão que eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre Barnabé e Paulo. Eu disse assim: o que seria do Paulo sem o Barnabé? O que seria desse apóstolo que nós conhecemos, admiramos, lemos e amamos em Cristo Jesus, sem essa presença de Barnabé, sem esse acompanhamento, sem esses cuidados, sem essa paciência, e sem esse amor que ele tinha para com aqueles que ficavam no meio do caminho. Vocês se lembram que quando Barnabé se encontrou com Paulo, ninguém queria ver Paulo por perto. Barnabé abraça Paulo, o leva até o colegiado apostólico e diz: o Paulo nasceu de novo, Paulo é uma nova criatura, eu estou botando minha assinatura aqui, pode crer que ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então o Barnabé agora está vendo a situação desse jovem, que a palavra de Deus diz que ele é um primo de João Marcos, vê esse jovenzinho agora querendo retomar a sua missão, vamos dizer assim,
querendo retomar o seu trabalho no corpo de Cristo, na igreja, querendo estar junto agora desses irmãos para novamente estar indo fazer a obra, para estar indo visitar, para estar indo trabalhar, para estar indo evangelizar. Em outras palavras, voltando, se dispondo a estar na obra do Senhor. Mas o Paulo refuga. E eu aprendi com o João Marcos que, quando nós temos uma missão do Senhor, podemos ser refugados por homens, pessoas que admiramos, pessoas que até amamos, mas que jamais podemos desistir daquilo que Deus confiou a nós, daquilo que Deus te deu para fazer. Você tem a sua função de ir e fazer, queira o Paulo ou queira não Paulo. Isso eu li ontem também alguns textos com os jovens aqui na nossa igreja, falando a esse respeito, que é necessário nós estarmos dispostos a olhar para trás e, se erramos, e voltar e consertar aquilo que ficou para consertar. Você observa que ele não saiu fazendo missão sozinho, ele voltou para junto de quem ele havia abandonado, consertando as situações, consertando aquilo que ele deixou para trás, que foi um erro, mas que era necessário que ele voltasse e conversasse com os irmãos e dissesse assim: eu quero ir de novo, eu quero voltar, eu quero estar na obra, eu quero estar junto de vocês. Amém, irmãos? Estão entendendo? A situação do João Marcos é a situação de um jovem crente que havia falhado, mas que agora quer voltar. Mas que um não aceita, mas o outro abraça. Que o Barnabé abraça. O Barnabé, que na verdade é um apelido do José. O nome do Barnabé não é Barnabé. O nome do Barnabé é José. Que é o mesmo significado do Paráclitos lá que Jesus iria enviar para o consolo e o conforto dos apóstolos, quando ele está fazendo o seu discurso final no livro de João, capítulo 14, 15, 16, 17. Eu vou enviar outro consolador. O Paráclitos é o mesmo sentido do Barnabé, o consolador, aquele que dá força. Então, irmãos, é necessário que nós, que estamos aqui na igreja, possamos prestar atenção em alguns marcos, alguns que porventura erraram, que deixaram de cumprir alguma função, alguma tarefa, mas que agora querem retomar, que agora querem novamente estar levando Deus a sério, como foi o tema do nosso congresso dos jovens. Está querendo de verdade levar Deus a sério, quer estar junto para estar indo fazer a obra do Senhor. E ele está se dispondo a consertar o erro, não está passando a mão na cabeça dele mesmo: olha, eu quero ir, eu quero novamente, eu quero estar junto com vocês. Mas só que isso causou uma briga entre o Paulo e o Barnabé. O Barnabé não era de briga. O Paulo, volta e meia, você vai ver ter uma discussão mais aferrada com alguém. Em outros textos você vai ver ele muito bravo. A carta aos Coríntios é uma carta que ele escreve bravo. O discurso de Gálatas
é um discurso de alguém que está nervoso com a situação, aquilo que está acontecendo. Paulo discute com o apóstolo Pedro. Paulo era alguém que era do sangue quente, como eu disse ontem para os jovens. Alguém que era obstinado. Alguém que era decidido a cumprir com aquilo que ele achava que era o certo. Uma qualidade, mas se não tomar cuidado, passa a ser o pior dos defeitos, porque acha que tudo que ele pensa, tudo que ele faz está certo e o que o outro está fazendo está errado. Acontece que o Barnabé decidiu então se separar do Paulo para estar com o seu sobrinho, ou primo, como eu já disse. Tá bom, pastor, mas e agora? O que mais que o senhor vai falar? Eu vou falar de outro jovem. Que esse era um jovem que estava no começo do seu ministério, que estava no começo da sua carreira ministerial. Que estava entrando agora na igreja. E que agora, nós vamos ler aqui no capítulo 16, que o apóstolo Paulo, encontrando esse jovem, leva com ele, e aí nós aprendemos algumas lições também com esse jovem. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha a situação. Uma judia crente e um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Você viu que nós vemos aqui no capítulo 16, verso 4, que eles estavam entregando o quê? A decisão que eles haviam tomado lá em Jerusalém, para que eles fossem entregando de igreja em igreja aquelas palavras que foram ali escritas, para que eles pudessem estar ali à frente lendo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu percebi na vida aqui do jovem Timóteo, que quando ele é chamado para estar indo, ele diz, eu vou. Irmão, se Deus estiver te chamando para fazer, diga, eu vou. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão para fazer, não deixe para o irmão do seu lado fazer. Faça você. Porque Deus colocou na sua mão, não foi na mão do outro. Se Deus tem um chamado para você, não enterre o seu chamado. Por isso que lá na frente, quando Paulo vai escrever as suas duas epístolas a Timóteo, a primeira ele vai falar assim, capítulo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 9 e 10, vai dizer assim que, Timóteo, não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Não deixe que ninguém fale, porque você é jovem, você não tem responsabilidade, Deus não falou com você, Deus não tem te abençoado, Deus não tem colocado nada de importante na sua mão. Não deixe que ninguém diga isso a você.
Eu quero ler esse texto com os irmãos. Vamos ler, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso 11 e 12. Ordena e ensina estas coisas. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e neles ser diligente, para que o teu progresso a todos sejam manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então observe o que o Paulo está falando para ele, chamando a atenção dele. Olha, não deixe que palavra nenhuma, Timóteo, venha te atrapalhar na sua caminhada. É muito interessante, né, irmãos? Porque nós acabamos de ver ali atrás o Paulo falar o que é para o João Marcos. Não vem mais comigo, não. Se você quiser, você vai sozinho ou com o Barnabé. Comigo você não vai mais. Uma palavra de desânimo, não é verdade? Eu não quero mais que você esteja comigo. Você falhou. Não é justo você agora, depois de tudo, voltar e querer sentar na janela agora? E aqui, irmãos, lá na frente, o apóstolo Paulo aprendeu, com a paciência do Barnabé, com o amor que aquele homem tinha, de ensinar mais uma vez como deveria se agir em uma situação como aquela. Agora o Paulo está dizendo justamente o contrário daquilo que ele disse. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Não deixe que ninguém te desanime. Se Deus pôs o dom na sua mão, se Deus colocou, está colocado. Se Deus falou para você, está falado. Deus não é um Deus mesquinho que tem que dar e tirar, dar e tirar, dar e tirar. Que Deus deu, Deus deu. Deus não precisa tirar. Se você perdeu ou alguma coisa que Deus deu, não foi Deus que tirou, foi você que perdeu. Tudo que Deus dá, Deus deu. E aqui, quando eu leio Paulo, também aí eu volto a admirar o apóstolo, porque está falando agora para Timóteo, diferente daquilo que ele disse lá atrás. Parece que ele está pensando assim, sabe, Timóteo, em outro tempo eu desanimei um jovem. Em outro tempo eu não quis que ele fosse comigo. Mas agora estou fazendo a mesma coisa que o Barnabé fez com ele. Estamos juntos. Estamos juntos. Não deixe que ninguém te desanime, não. Não deixe que palavras venham te desanimar. Mas tem uma coisa, medita nessas coisas, medita na palavra. Fica firme na doutrina. Cuide de ti mesmo. Às vezes a gente quer cuidar mais do outro do que da gente. Assim não salva nem a gente mesmo, muito menos o outro. Já prestou atenção nisso? Às vezes você está tão cuidando o outro. Quando está dirigindo, às vezes vem um caminhão na estrada, né? Algumas vezes a gente pega a estrada e fica com medo do caminhão lá de fora.
fica cuidando do retrovisor, esquece de olhar para frente, perigoso, porque é capaz de você bater. Cuida de ti mesmo, da doutrina, porque fazendo isso você vai salvar você e vai salvar os outros. Porque é fácil a gente estar ouvindo aqui e dizer assim, aquele irmão não está, aquela irmã não veio. Ou então dar uma cotoveladinha na esposa, no esposo, nos filhos, sem trazer, sem chamar a responsabilidade. E a palavra é para mim. Eu tenho deixado meu ministério, eu tenho deixado as minhas atribuições que Deus me deu, tenho deixado para o outro fazer. Mas é preciso retomar, irmãos. É preciso retomar. E outra coisa que eu aprendo aqui com... Eu falei que Deus deu, né? Amém? Então vamos ler o texto aí, Romanos. Capítulo 11, verso 29. Por que Deus não tira, pastor? Porque não precisa. Não sei como está na sua Bíblia, mas a minha já me satisfaz. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus, são irrevogáveis. O Paulo não poderia tirar o dom lá do João Marcos, apesar de não ter aceitado que ele pudesse seguir na viagem. E é muito precioso, irmãos, a ação que o apóstolo Paulo teve lá no final da sua carreira, já preso para morrer, quando ele escreve e diz assim, olha, estou no final da carreira. Sabe, Timóteo, estou no final da carreira, só Lucas está aqui comigo. Não tem mais ninguém, só o Lucas. Se der para você vir me visitar, quando você vier, traz a minha capa, os meus livros e João Marcos, que ele é precioso no meu ministério. Vamos ler esse versículo aí, que é lindo, essa palavra aqui. Está lá em 2 carta a Timóteo, capítulo 4. 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o verso 6. É lindo que a gente fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Mas o contexto é esse aqui, Diz assim, 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha só, vamos prestar atenção, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está falando para o Timóteo. Aí diz assim no verso 9, procura vir ter comigo depressa. Timóteo, pode ser que se você demorar mais um dia eu já não esteja vivo. Então vem rápido. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O Timóteo está lá
recebendo essa carta, não pensou isso, penso eu. Ele não pensou. Ah, agora você quer o menino, né? Daqui a pouco você não queria, agora você quer. Ora você despreza, ora você aceita. Mas é porque está sendo trabalhado. Ontem eu falei isso, irmãos, foi gostoso ontem ter conversado com os jovens. E eu disse, Paulo era um ser humano, como você e eu, que tem erros, tem acertos, é um homem de Deus, mas é um ser humano, que é capaz de errar. Mas mais do que isso, é capaz de reconhecer e consertar o que foi feito de errado. Aí aqui está a maravilha da palavra de Deus, que demonstra os atos valorosos, mas também aquilo que foi feito de errado. Na nossa vida também, irmãos, nós devemos observar aquilo que nós estamos fazendo, que é certo, o que é errado. Vamos consertar, vamos acertar, para que possamos prosseguir, ir em frente, no ministério que o Senhor colocou em nossa mão. Não te faças negligente com o dom de Deus que há em ti. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Outra coisa, e para finalizar já a minha palavra aqui hoje, queria voltar lá em Atos 16 e queria ver outra qualidade que eu percebi aqui na vida do Timóteo. Atos 16. Nós vemos no verso 2 que as pessoas davam bom testemunho, os irmãos davam bom testemunho da vida do Timóteo, não é? Quem é a melhor pessoa para falar que você nasceu de novo? Alguém que está bem próximo, não é verdade? Você observa aqui que os irmãos davam bom testemunho a respeito do Timóteo. O Paulo vai falar lá na carta dele a Timóteo, Timóteo, eu sei da sua fé. Você tem uma fé que não é fingida, Timóteo. Eu sei que você é quem diz que é. Eu te conheço. Eu sei que você tem uma fé. E quem tem essa fé, quem recebeu de Deus, que Deus já transformou, que Deus fez a obra maravilhosa da regeneração. Eu sei disso, Timóteo. E é muito importante nós prestarmos atenção nisso, irmãos. Porque às vezes nós juramos que nascemos de novo, mas a pessoa do lado diz que você não nasceu. Juramos que temos um compromisso, mas a pessoa do lado diz que você não está levando Deus a sério. Você está de brincadeira, como diz o comentarista da rede de televisão. Você está de brincadeira. É importante nós olharmos para nós mesmos. Ó, interessante, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, né? E o Paulo vai chamar a atenção. Examine, pois, o homem, a tua esposa. Hã? O seu filho. Examine, pois, o homem. Você pode fazer um exame 100%? Não. Mas você sabe naquilo que você errou, porque o Espírito Santo te mostra. Amém? 100%, só Deus sabe quem é você, 100%. Mas você sabe do que você fez de errado. Por quê? O Espírito Santo nos mostra a verdade. Nós fazemos alguma coisa que está fora da verdade, ele já mostra. E aqui o Timóteo estava recebendo dos irmãos, um bom testemunho, ele é.
é uma pessoa diferente, é um jovem diferente, é alguém que quer levar Deus a sério. Paulo, pode levar que você vai ser bem assessorado, você vai formar um grande líder. E foi de verdade o Timotinho. Mas aí tem o seguinte, versículo 3, aí que me impressiona mais a vida do Timóteo, que vai dizer aqui, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e ele quis ir. O que mais? E por isso o circuncidou. Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O Paulo quis levar ele, e ele quis ir, mas é interessante, né? Você lê em Gálatas o Paulo dizendo assim, que não precisa, não se deve circuncidar. Não é necessário para ser salvo. Isso se você fizer, ou você está na lei ou você está na graça. E aqui ele vai chegar e vai falar assim, Timóteo, vamos cortar alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa, Timóteo? Vamos escandalizar? Mas fazendo o quê, Paulo? Circuncida. Isso demonstra o que na vida desse jovem? Obediência, e demonstra mais do que isso, amor pelo próximo. Ele abre mão do direito que os apóstolos acabaram de lhe dar. Quando nós lemos o quê? Os versos 28 e 29 do capítulo 15. O verso 28 e 29 do capítulo 15 diz para circuncidar os irmãos? Lê aí, vamos ler. Abaixa sua cabeça, lê aí. Vê se está a circuncisão aí no versículo 29. Mas aqui o Paulo queria fazer com ele o quê? Circuncidar. Por quê? Para que ele pudesse, indo com Paulo, pudesse evangelizar os irmãos que eles iriam encontrar lá na frente. Alguns gregos, outros judeus. E o Timóteo abre mão do seu direito. Para quê? Para demonstrar o amor pelo próximo. Irmãos, é importante muitas vezes, nós perdemos a paz porque queremos nos apegar demais aos nossos direitos. Perdemos amigos porque não queremos perder R$100, R$500. Porque nós queremos o direito. O Timóteo está abrindo mão aqui do seu direito de dizer não. Não vou circuncidar e eu vou evangelizar a si mesmo. Mas ele entendia o que Jesus havia dito aos apóstolos. João 13:35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós, em resgate de cada um de nós. É como Jesus amava. Não é como como o Levítico dizia lá. Lembra que Levítico tinha esse mandamento? Agora Jesus está dando uma nova perspectiva do mandamento. Não é amar uns aos outros como você ama a si mesmo. Não. Ama uns aos outros como eu vos amei. E Jesus abre mão da sua vida, abre mão de tudo para ir para a cruz, para salvar. Então Timóteo está fazendo a mesma coisa. Eu abro mão desse meu direito para ir junto com você para salvar vidas. Sabe, em outras palavras, irmãos, está colocando o amor em prática. O amor é muito prático. Vamos ler um versículo aqui
da palavra de Deus que está primeira carta de João, capítulo 3, verso 11 e 18. É muito prático o amor. Primeira carta de João, todos nós sabemos que João é o apóstolo do amor, não é? E semana passada eu falei alguma coisa que eu percebi que arrepiou o cabelo de alguns. Eu percebi mesmo. Diz assim: se você odiar, você já é um assassino. Não precisa ter um facão amolado como dos laranjados lá do país islâmico. Não dê a referência. Mas eu vou ler hoje com vocês. Quem faltou, está gravado aí, ou vocês anunciam ali o texto. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Até aí. Então, o amor é algo prático. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Era uma atitude que Timóteo deveria tomar, como tomou, para que pudesse saindo evangelizar e continuar dando bom testemunho daquilo que Deus havia feito. Não era preciso, mas abriu mão do seu direito, demonstrando assim o amor e o cuidado para com aqueles que ainda não haviam conhecido ao Senhor. É esse doar, é esse pensar no próximo que eu vejo aqui o Timóteo fazendo. Essa ação do Timóteo, esse cuidado que ele tinha para com aqueles que ainda não haviam conhecido a palavra do Senhor. Irmãos, esses dois personagens, o João Marcos e o Timóteo, eles têm algo que falaram ao meu coração. A disposição de ir, a disposição de se entregar para completar a obra, para fazer a obra do Senhor, e demonstraram também amor pelas almas. É o que nós devemos ter hoje também. Disposição de ir, disposição de amar, disposição de se entregar. Se necessário for pagar com a própria vida, abrir mão dos direitos para salvar,
vamos abrir mão dos direitos para salvar. Amém? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro.